Olá, crianças! Aqui é a professora Edla dos Anjos. Estamos aqui novamente juntos, estudando matemática, brincar com os números. Hoje vamos trabalhar coisas bem gostosas, vai aparecer medidas com os alimentos que nós utilizamos todos os dias. Um abraço carinhoso para vocês, crianças. É muito bom estar aqui com vocês novamente. E agora vamos estar de vez em quando aqui, vocês vão estar com a professora Edla, vamos brincar e amar matemática todas as aulas. Hoje nossa aula está muito interessante, vamos comigo, vem comigo. Pega o caderno, pega o lápis de cor, o que você tiver por aí de material, coloque próximo a você e vamos brincar de matemática, brincar com os números. Oh, coisa gostosa, crianças, vamos lá brincar. Vamos para a nossa aula, mas é uma brincadeira séria. Vamos estudar matemática e hoje nós temos aula 3, eixo, grandezas e medidas, conteúdo, instrumentos de medidas de massa e capacidade, habilidade, comparar, através de estratégias pessoais, grandezas de massa e capacidade, tendo como referência unidades de medidas não convencionais ou convencionais. Crianças, então nós vamos hoje estudar instrumentos de medidas de massa e capacidade. Usaremos alguns instrumentos, instrumento convencional. Lembra da aula passada que a professora Edla falou que em todos os lugares do mundo usavam o mesmo instrumento convencional? Exatamente, só que hoje nós vamos utilizar um instrumento de capacidade e de massa, medida de massa. Vamos utilizar na nossa aula e vamos aprender a diferença de medir massa e medir. E por que medir? E como se mede líquidos? Usando o quê? Capacidade, a forma dos instrumentos, do recipiente que se encontra os líquidos. Vamos aprender isso na nossa aula de hoje, uma aula bem interessante. Então, nós temos hoje, apesar da unidade padrão de massa no Sistema Internacional de Unidade ser o quilograma, é o grama que é utilizado na prática como a principal unidade de medida. O grama é utilizado na prática como a principal unidade de medida. Então, nós vamos utilizar grama. Nós utilizamos grama para na nossa prática, no nosso dia a dia. E tem coisas ao nosso redor que nós utilizamos e falamos grama constantemente. Quando se vai ao supermercado, pega um pacote, tem lá 1 quilo de café, 1 quilo de arroz. Isso é o quê? Grama. Grama. Mas a professora falou, professora, quilo. Mas o quilo tem gramas. Então, isso é medida de massa. Massa, professora? Sim, crianças. Massa. Vocês já ouviram falar aquelas pessoas que vão à academia, que são fitness? Sim, eles falam muito ganhar massa magra, né? Então tem alimentos que nos ajudam, né? E tem também alguns suplementos que nos ajudam a ganhar massa magra. Instrumentos de medidas de massa. Apesar de a unidade padrão de massa no Sistema Internacional de Unidades ser o quilograma, é o grama que é utilizado na prática como a principal unidade de medidas. O grama que é utilizado na prática como a principal unidade de medidas. Instrumentos de medidas de massa. As medidas maiores são chamadas de múltiplos e as menores são chamadas de submúltiplos, como, por exemplo, o quilo. Crianças, então nós vamos agora conversar um pouquinho sobre esses instrumentos convencionais de massa.
ele é utilizado o grama, que pode ser múltiplos, quando é muito grande, ou submúltiplos, quando é muito pequeno. Quando aqui é múltiplos, muito, muito grande, você, quando vai numa drogaria, ou se você tem na sua casa, ou numa academia, quando você vai para medir a sua massa, você utiliza o grama. Quantas gramas você tem? 50 quilogramas, 60, 30, 20, vocês são crianças, a massa de vocês é bem pequena. Quando você pega no supermercado um pacote de café, 1 quilo, então são 1000 gramas. Quando você pega uma barra de sabão, é massa, então massa, grama, quilograma, massa, grama, quilograma. O que é massa? O que nós temos como massa? Frango, nossa comida, aquele self-service, né? Nós temos o que você vai colocando, não vai no restaurante, coisas gostosas, e você enche o prato, porque você quer todos aqueles doces, todas aquelas frutas, e acaba que o preço fica muito alto, porque aquele preço lá daquela comida é com relação às gramas, com relação às gramas que você colocou no prato. O que nós, no supermercado, nós identificamos? O que nós podemos comprar utilizando a grama? E nós observamos isso todo dia na nossa casa. No supermercado, quais são os instrumentos de medidas? Que nós utilizamos. Como exemplo, temos o frango, frutas, queijo, peixe, açúcar, que vem em pacote, legumes, que geralmente se escolhe para colocar numa sacola e medir. E o pão também é medido por grama. O pão também é medido por grama. Então, nós temos aí muitos objetos, muitos alimentos que são medidos por grama. Mas só existem esses elementos, só esses alimentos que são medidos? Só essa massa? Será que é só isso, crianças? O que mais que nós temos? Nós temos também outros, né? Além de massa, qual a outra medida que nós podemos ter? Vamos pensar, abrindo a geladeira, crianças. Eu sei que às vezes vocês fazem isso para pegar aquele pedaço de doce, né? Um pudim. Eu gosto muito de pudim. Ou você pega uma maçã, ou você pega um pouco de leite condensado, às vezes, né? Para fazer lá o brigadeiro, ajudar a irmã ou a mãe a fazer o brigadeiro. Então, são alimentos que nós usamos o quê para medir? Alguns nós utilizamos o quê? A balança. Então, o principal instrumento para medir é a balança. Então, vamos medir massa na balança. Inclusive, nós também podemos medir a nossa massa. Então, esse é o principal instrumento. Quem já não viu uma balança, crianças? Todos vocês já viram uma balança. Então, essa balança é utilizada, nosso instrumento convencional, para se medir, massa. Então, para medir massa, usamos balança. Toda massa pode ser medida usando a balança. São as medidas de massas. E vamos agora falar sobre os múltiplos e submúltiplos, quem é grande, quem é pequeno, quem é maior, quem é menor nessas medidas. Quem é maior, quem é menor. Então, múltiplo e submúltiplo. Múltiplo maior, submúltiplo menor. Quais são as palavras que geralmente aparecem naquelas letrinhas pequenininhas lá nos rótulos? Nós temos quilograma, quilo, hectograma, decagrama, todos são maiores que a grama. Por isso são os múltiplos, porque são maiores. O mais comum que nós ouvimos sempre é o quilo. É muito utilizado quilo. Então, esses são os múltiplos.
Os menores. Esses aqui são os menores. Decigrama, centigrama e miligrama. Esses são os submúltiplos do grama. Agora vamos para as medidas de capacidade. Já vimos medidas de massa. Podemos medir com balança a nossa massa. Podemos medir aqueles quando nós compramos pacotinho menor, só meio quilo, maior 1 quilo de arroz, de macarrão. Então, nós temos aí massa, que usamos a balança. Mas é só isso que tem? Só tem a medida de massa? Não. Eu sei que vocês gostam de um refrigerante, né? Aí compro garrafinha pequena, garrafinha média, um PET de 2 litros, né? Então, isso é o quê? Medida de capacidade. Medida de capacidade. Medida de capacidade é medir a capacidade de um recipiente conseguir 1 litro, meio litro, As unidades de medidas de capacidade servem para definir as grandezas usadas para determinar uma quantidade que está inserida em um reservatório. Ou seja, são aplicadas para medir líquido. Medida de capacidade, crianças, é medir líquido. É o que dá dentro da garrafa. Medida de capacidade, medir líquido, é o que dá dentro da garrafa. Instrumentos de medidas de capacidade são garrafas. Olha que interessante. Crianças, são as garrafas. Então, as garrafas são os nossos instrumentos de medir líquido. Olha que interessante. Então, o instrumento que nós usamos para medir líquido são as garrafas. As garrafinhas de refrigerante, garrafa de PET, aquelas garrafas de água mineral, 30 litros, né, que coloca no bebedouro, aquela água geladinha, né, que nós às vezes utilizamos quando nós estamos em algum lugar, na escola ou no consultório médico, em algum lugar, tem aqueles garrafões com vários litros de água. Garrafinha que você traz para beber seu suco, refrigerante, mas suco é melhor, crianças, não esqueçam, suco é bem melhor, bem mais saudável. E nós temos as garrafas, que legal, são as garrafas o nosso instrumento de medir a capacidade dos líquidos. 1 litro. 1 litro. Meio litro. Meio litro. Metade da garrafa. 1/4 de litro. Menos da metade. O litro, a metade, menos da metade. A metade da metade. 1/4, a metade da metade. Então, são instrumentos de medidas de capacidade. Qual é o instrumento? As garrafas. As garrafas são nossos instrumentos de medidas de capacidade. Então, nós temos aqui múltiplos. Olha essa palavrinha de novo aparecendo. Múltiplos e submúltiplos do litro. Os maiores e os menores. Garrafas grandes, garrafas pequenas. Os múltiplos são unidades maiores que o litro. Múltiplos, maior. Maior que o litro. Submúltiplos, menor. Menor que o litro. Múltiplo grande, maior, e submúltiplo menor.
cada unidade de medida corresponde a 10 vezes a unidade anterior. Pode ser maior ou menor. Quanto? 10 vezes. Maior múltiplos, menor submúltiplo. Quanto? 10 vezes. E que em tudo isso aqui, como nós conseguimos medir tudo isso? Através das garrafas, que é o nosso instrumento. As garrafas. Então, os nomes dos múltiplos e submúltiplos. Quilolitro, hectolitro, decalitro, litro. Esse é conhecido, né, crianças? Esse é muito falado. Esse é o mais falado. É o litro. É a nossa unidade de medida, litro. Aí temos o decilitro, centilitro e o mililitro. Esse aqui também é conhecido. Onde usamos muito em remédios, dosar remédios. Usamos muito a ml. E o litro nós usamos muito onde? Em lanches, né? Exemplo, nós podemos citar garrafinha de refrigerantes, né, de suco, garrafas, né, o famoso PETs, né, PET, né? E temos o ml, que é o mililitro, os remédios, que temos como dosagem, as vacinas podem ser um exemplo disso. Crianças, já falamos sobre medidas de massa, como medir massa, já falamos também sobre medidas de capacidade, litro, não é? Refrigerante, suco, né? Que a professora deu aquela ideia bem legal de tomar mais suco. Então, nós vamos agora exercitar. Vamos lá, peguem as canetas de vocês, peguem o lápis, borracha, lápis de cor, crianças, é hora de exercitar. Eu sei que vocês sabem, mas vamos lá conferir tudo que nós aprendemos aqui com a professora. Vamos lá, crianças, vamos aqui comigo. Desafiando você. Primeira questão, crianças. Parabéns para todos que acertaram. Vamos aqui agora para o finalzinho da nossa aula. Está chegando, vou sentir saudade de vocês, mas eu vou voltar novamente. Crianças, nós temos aqui medidas de capacidade, rememorando um pouquinho a nossa aula, revisando um pouquinho, falando de novo, crianças, o que nós vimos na aula. Temos aqui instrumentos de medir líquidos. Instrumento que medir líquido, as garrafas, lembram que eu falei? As garrafas. Então, aqui eu tenho sabão líquido. Eu tenho 1 litro, um recipiente, uma garrafa de 1 litro, e eu tenho uma garrafa de 2 litros, o famoso PET. Vai comer uma pizza e vem de brinde um PET, aquele refrigerante que vem junto com a pizza, lembre logo. É o que? Instrumento de medir líquido. Garrafa, 1, 2, e aqui, 500. Ah, mas aqui é o mesmo, professora. Não, esse aqui é maior que esse. Aqui tem a metade do que seria 1 litro. Medidas de capacidade. A nossa unidade de medida é o litro. Medidas de massa. Olha o que vai aparecer aqui na medida de massa. Sabão em pedra, né? Que geralmente fala, o que a mãe fala, a tia, a avó, que utiliza para lavar roupa, louça. Sabão em pedra, ó, sabão líquido. Aqui capacidade e aqui massa. Massa, capacidade, massa, ó, sólido, duro. E aqui líquido,
capacidade. Olha aqui, nós temos de massa, nós temos o quê? O café, o cafezinho gostoso. Para se fazer o cafezinho gostoso, usa gramas. E nós temos, para medir a massa, nós temos o quê? A balança. Então, esse é o instrumento convencional, crianças. É o instrumento convencional para se medir massa. Para se medir massas. Capacidade, líquido. Capacidade, líquido. Massa, usamos o quê? Balança para medir. Usamos a balança, é o quilo. Capacidade, litro. Massa é o quilo, o grama. Litro para líquido. O grama para massa. Líquido, litro. Até combinou, né? Líquido, litro. Líquido, litro. E massa, o grama. Massa, o grama. E você já lembra logo da balança. Crianças, foi muito bom estar com vocês. Esse momento é muito gostoso de matematizar com vocês. Vamos ter outros momentos aí, a professora Edla vai estar. Você já sinto vocês, cada um de vocês, crianças, que está aí na sua casa com seu caderninho, que foi no intervalo, foi lá pegar um pacote de café, um pacote de leite, que foi ver as garrafas de PET que tem, que participou da aula da professora Edla, já fazem parte do meu coração, já estão comigo, já são meus alunos do coração. Estaremos juntos novamente na próxima aula. Um abraço apertado, distante, aquele abraço virtual, porque nós não podemos ter tanto contato, vocês sabem esse momento que nós estamos vivendo, mas, crianças, estamos aí de volta em breve. Professora Edla, um beijo em cada aluno. Para todos vocês, até a próxima. Tchau.